Então, eu tinha algum repertório de recursos e de formas diferentes de dar aula, e após ela veio para agregar com mais alguns desses recursos, mais algumas maneiras, né, mais algumas fórmulas para poder lecionar dentro de sala de aula, né, dinamizar os conteúdos, então veio para, né, potencializar esse ensino de certa maneira. Né, assim, o lado pedagógico ele meio que já vem de várias outras formações, né, e aqui é o mais comum. Mas o que para mim é um diferencial, de certa maneira, é essa questão do prático mesmo, de recursos os quais você consegue visualizar na prática eles funcionando, você consegue interagir com esses conteúdos, com essa, né? Então, é um diferencial que eu visualizei, assim. E essa questão do empreendedorismo, né? Eu também estava lidando num outro projeto que eu estava fazendo parte, que era o NED, né, do Sebrae. Então, essa questão do empreendedorismo já estava um pouco aparecendo para mim. Eu estava tendo alguns outros contatos com ela. É uma coisa diferente. Para quem lida com educação, nossa, totalmente diferente. Então, eu parto do ponto de que facilita por um lado e dificulta por outro, porque depende de como que eu vou interagir com cada conteúdo e o que eu vou utilizar. Porque existem recursos assim que facilitam, né? Fazer um plano de aula, fazer questões. Existem recursos hoje com IA que conseguem me auxiliar bastante nisso e facilitam o meu trabalho. Só que quando eu me proponho a fazer um trabalho diferente, um projeto em sala de aula, e aí eu quero fazer uma dinâmica, aí eu coloco mais trabalho. Aí eu tenho que interagir com os alunos de alguma maneira diferente, eu tenho que organizar eles em sala de aula, né? E isso, para mim, gera trabalho. Então, existe ambos os lados, né? O Desafio Liga Jovem, né, ele se propõe necessariamente a desenvolver algum recurso tecnológico ou alguma maneira de melhorar a comunidade ou as escolas, né? E no meio disso, né, muitas das coisas para mim vieram por conta da pós também, em questão de contato, mas muito por conta também do NED e de alguns outros contatos que eu tinha em meio a isso. O projeto que nós desenvolvemos, primeiramente nós queríamos saber o que ia ser trabalhado, né? Começamos a levantar alguns pontos, eu fui fazendo um brainstorm junto com eles para que a gente entendesse de onde queríamos partir, né? E uma das alunas, né, que estava trabalhando junto conosco, ela levantou um ponto de ter um laboratório digital, assim, né, para suprir essa necessidade das escolas, que em muitos casos não é funcional, né, então ela quis trazer essa outra possibilidade. E aí, vendo, né, essa opinião dela, essa ideia que ela teve, foi o que para mim fez mais sentido ser trabalhado. E aí eu conversei com eles, dialogamos e essa foi a decisão que tomamos, né? Então começamos a desenvolver o projeto, começamos a elaborar ele e conseguimos chegar a ser uma das 6 equipes, né, classificadas em Brasília para poder fazer essa apresentação para uma banca, sinceramente. Tiveram feedbacks muito positivos e foi, para mim, interessante eu ver os meus alunos conseguindo lidar com projetos e tendo um feedback positivo de pessoas, né, interessadas pelo projeto delas, vendo os pontos positivos, os pontos negativos e transmitindo isso para eles. Porque, como você falou, é uma outra forma de, né, uma outra perspectiva, a perspectiva empreendedora, né, que foge um pouquinho da nossa zona de conforto. Eu tento ver a questão de conseguir trabalhar com os alunos o que é proposto, né, nas atividades da pós. Então, eu tento fazer com que, de fato, se anexe, não que fique uma coisa dispersa. Até porque muitas das minhas avaliações ou algumas coisas, eu também coloco as atividades da pós nisso. Por exemplo, eu tenho que fazer um mapa mental com os alunos ou alguma coisa, eu às vezes modifico o meu planejamento e adio algumas coisas que eu tinha planejado para poder trabalhar em cima dessa ideia que a pós me propôs, né? E aí eu vou colocando os meus conteúdos, as informações que eu estava transmitindo para os alunos e adequando. Sim, eles ajudaram porque é a perspectiva que também é tomada na pós-graduação, né? Todos nós apresentamos alguma coisa, somos ouvidos constantemente na pós-graduação, então eu tenho voz. E aí, essa mesma voz que é me dada na pós-graduação, eu tento dar para os meus alunos em sala de aula, para que eles me passem um feedback, para que eu entenda o que eu posso fazer para aprimorar. Eu sempre sigo também do princípio de que eu sempre posso melhorar a minha aula, né? Eu dou aula hoje, mas amanhã eu já quero dar uma aula melhor. Eu quero entender aonde que eu errei, talvez, um ponto que talvez eu pudesse, né, ainda ter um pouco mais de finesse, ter um pouco mais de cuidado. Então, eu acho que isso é de extrema importância, sinceramente.
vocês propõem recursos diferentes, maneiras diferentes de lecionar e de ensinar, né? E puxar para esses lados meio que um pouco da educação digital, um pouco do lado também da educação voltado para uma perspectiva mais empreendedora. Eu acredito que é coerente, até porque muitos dos professores que apresentam, né, as aulas para nós, né, que nos dão apoio, eles também já vivenciaram essa realidade de sala de aula em vários contextos diferentes. O que é mais difícil, de certa maneira, que eu vejo, é atribuir isso a todas as perspectivas, porque cada um vive uma realidade diferente, né? Uma sala de aula um pouco mais tranquila, outra você tem que ter um pouco mais de conteúdo. Normalmente, quando você dá aula para adultos, o conteúdo rende bem... Assim, você precisa de bem mais conteúdo, porque não tem tantas intervenções, né? Então, são maneiras diferentes de lecionar. E aí, em muitos casos, é passado para nós essa perspectiva, né, da realidade ao qual aquele professor vivenciou. E em muitos casos a gente se identifica também, porque às vezes elas são parecidas, de certa maneira. Então, para mim, é super coerente, né? Porque, assim, são professores dando aula para outros professores que vivenciaram algumas realidades e passam, né, a visão para alguma realidade que possa fazer sentido. Se não, basta adequar, basta verificar como que pode ser feito da melhor maneira possível. Então, eu já era um professor meio que entusiasta, né, de alguns recursos tecnológicos, né, até que procurei por algumas formações em áreas como design e tem um pouco de marketing em mim, né, uma coisa que eu gosto bastante particularmente. Só que eu não tinha tanto acervo, sabe? Eu não tinha tanto arcabouço, eu não tinha tantos conteúdos relacionados a isso. E após ela me adicionou vários recursos assim que eu não fazia ideia que existiam, para aprimorar a educação, para mim, para aprimorar edições de vídeo, para aprimorar várias coisas que aceleram os processos dentro de sala de aula. E para a sala de aula, o tempo é uma coisa essencial, porque nós temos que passar muitos conteúdos, tem muita informação e não tem, às vezes, tempo hábil para trabalhar isso. E a gente tem que se virar, tem que trabalhar de alguma determinada maneira. Então, o que eu vejo, né, é que o Alberto já era uma pessoa interessada, necessariamente, por esses conteúdos, por essas informações. Só que ele não tinha tantas possibilidades igual ele tem hoje, né? Além de que sempre que a gente estuda, né, com grandes mestres, com várias pessoas, a gente puxa um pouquinho disso, né? A gente puxa um pouco da eloquência que as pessoas têm, dessas informações, da perspectiva de vida que algumas pessoas têm, e a gente atribui essa nossa também. Então eu vejo o Alberto hoje como uma pessoa que tem vários lados, consegue ver mais possibilidades, consegue trabalhar de maneiras diferentes dentro de uma sala de aula. Para mim, eu acho ela muito valorosa no ponto de ser muito prática, né? De apresentar os recursos, de demonstrar e a gente ver eles funcionando. Não fica muito naquele teórico, né? Que se fala das ideias, mas não trabalha necessariamente com elas. Então, é apresentado, é mostrado e é utilizado. E eu utilizo muitos dos recursos que eu aprendi, que eu conheci na pós, tanto no PEDTech quanto na pós em si.